vídeo de hoje do canal vamos falar aí do São Paulo, que continua na briga aí do G6, do G4, do G5. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Eu acho que da parte dele nunca teve, pelo contrário, acho que em termos de comunicação ele sempre foi o que ele foi, na vitória ou na derrota, né? Ele faz questão de elogiar todo mundo, não expõe ninguém, não delega responsabilidade e não mostra a estafa que o Abel já tem. Eu acho que as comparações, a gente estava conversando aqui enquanto eu ouvia o Rogério Ceni, as comparações de Zubeldia e Abel pela energia, pelos cartões, você hoje percebe uma coisa bem diferente, né? O Abel cansado, literalmente, de uma sequência de temporadas e o Zubeldia com fome. Mais fome do que o São Paulo. O Abel na beira do campo nem toma muito mais aquelas coisas, né? Nem isso ele tá fazendo. Ele continua, eu acho que a galera tem que aceita mais. Ele continua, ele estava correndo dentro do campo ontem. As coisas, os números já estavam ao lado do Zubeldia, a torcida já estava ao lado do Zubeldia, o São Paulo, insisto, está entre os 6 primeiros desde a 13ª rodada do campeonato e vai abrindo a diferença para o 7º. Não é que o São Paulo vai encolhendo, isso depois da eliminação pela Libertadores. Agora, o time ainda não está bem, isso é claro. E o São Paulo, o Vessone falou, eu até comparei no nosso intervalo no YouTube ontem, porque a vitória no Clássico contra o Palmeiras já parece que eliminou a eliminação do Corinthians para o Racing. Então, o São Paulo ainda vive o luto da eliminação para o Botafogo. E tem um efeito duplo isso. A cada sucesso e triunfo do Botafogo, fica evidente a distância entre os times, mas ao mesmo tempo a gente quase chegou. A gente teve um pênalti. E o principal, a gente falou tanto da questão do luto, é o Caleri. O Caleri está até agora de luto. Não, a alma dele ficou naquela quarta-feira à noite. Ficou, sem brincadeira. E o técnico, ele é o capitão do time, o técnico fica tentando. E ele tem, de fato, a parte que o Zubeldia fala sobre o Caleri na entrevista é muito interessante. Como ele tem, sem alma, tentado jogar coletivamente, sem receber uma bola e tal. Então, assim, o São Paulo não fez uma grande partida, como disse o Vessone, foi vulnerável. A lateral esquerda do São Paulo é um problema. Se era um problema com o Wellington, sem o Wellington é uma questão de estado, né? A questão do 4-2-4 é uma situação, o time ele é agressivo, mas fica muito vulnerável, o meio campo fica sobrecarregado. Tem muito zagueiro bom, só jogam 2. Aí quando entra o Arboleda, você fala, pô, como é que não joga o Arboleda? Aí quando entra o Sabino, como é que não joga o Sabino? Como é que não joga o Alan Franco? São coisas ali ainda em ajuste. Mas o São Paulo, além de tudo, ele viveu esse período de luto longe de casa. É como se o cara tivesse prisioneiro de guerra. O São Paulo não jogou em casa, desde que foi eliminado pelo Botafogo. Né? Talvez se o Caleri voltar ao Morumbi, talvez dê uma coisa. Que ele dá o up nele, né? Porque não é simples isso. Foram várias partidas fora do seu estádio, como mandante, inclusive, né? E agora o São Paulo vai voltar ao seu estádio, faltando 6 rodadas, 3 em casa, 3 fora. Agora o São Paulo volta à mesma página dos outros. E está 8 pontos na frente do Bahia. Então, agora é assim, a pior das hipóteses, pré-Libertadores, pela G7 então. Melhor das hipóteses, fase de grupos. E qualquer uma dessas possibilidades, ela tem que ser construída com o treinador que está aí. Não, mas não é possível que ainda se discuta isso. Então, não é possível. Então, não. mas eu acho que a gente tem que virar a chave. Mas eu vou te dizer, porque só foi virada a chave pelos resultados, pela postura, por entrevistas do Zubeldia e pelo apoio que ele tem popular. E hoje já se sabe que era uma questão que nunca foi pública, mas que era tratada nos bastidores. O Zubeldia esperava que o São Paulo pudesse dar mais a ele, jogadores. Ele chegou no São Paulo, era o São Paulo do Rames e do Lucas. A janela do São Paulo, do Zubeldia, a janela do Jamal Lewis e do Santilongo, né? A janela do Dorival, Rames e Lucas. Cara, o Zubeldia é o corredor X do Speed Race. Ele parece o corredor X. Ele vem pra salvar, tira de cena, o outro vai, ele vai, ajuda, pega o bandido, que é o Vessa, prende, lembra? Claro que aí não era o protagonista, mas o Speed Race, por favor, esse é o cara. Esse é o cara aí. Nesse momento, o São Paulo precisa de um corredor X, o Zubeldia. Meu Deus, maritacas, acalmem-se. Olha,
Eu não sou São Paulino, vocês sabem, mas tenho um profundo respeito e carinho pelo São Paulo. Minha família toda é São Paulina, certo? Então eu vou fazer o seguinte: Maritaca adora alpiste. Eu vou comprar uma saca de alpiste e vou mandar lá pro CT. Mas agora já não Tá tem bom? mais nem mais. Agora eu tô com Então, essa, agora não tem mais... a informação, depois de tudo que aconteceu também em Salvador, depois dessa coletiva que ele fala até do cozinheiro do São Paulo, dos cozinheiros, dos funcionários, e como ele é tratado e tal, não sei o quê, eu sempre digo, a devoção dele ao São Paulo pública é muito maior do que o contrário, mas infinitamente, né? Já dá para saber que o 2025 do São Paulo está sendo planejado sim com o Zubeldia, e a discussão sobre os ajustes do elenco está sendo discutido sim com o Zubeldia, sabendo Zubeldia das limitações financeiras que o São Paulo terá. Da Copa do Brasil e para o Botafogo ser campeão da Libertadores, para o São Paulo entrar direto na fase de grupos. O São Paulo consegue uma baita vitória em Salvador, 3-0 contra o Bahia, naquele duelo direto pelo G6 do campeonato. Aliás, crava o seu pé no G6 e agora passa a sonhar de fato com a fase de grupos da Libertadores. Uma atuação curiosa, irregular, o time nem jogou tão bem, mas o Bahia errou tanto que o São Paulo, ao sair na frente no primeiro tempo com o gol do Luiz Gustavo, encaminhou a vitória, que no segundo tempo foi obtida no contra-ataque com muita participação do Wellington Rato, que entrou de novo muito bem no jogo. Fez um gol e deu o outro gol pro Lucas. E agora o São Paulo volta enfim para sua casa. Depois de 45 dias, 50 dias vai jogar no Morumbi contra o Atlético Paranaense no sábado. Faltando 6 rodadas, dá para pensar ainda em disputar com o Inter ou o Flamengo. Ou, na pior das hipóteses, torcer para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil e para o Botafogo ser campeão da Libertadores, para o São Paulo entrar direto na fase de grupos. O São Paulo consegue uma baita vitória em Salvador, 3-0 contra o Bahia, naquele duelo direto pelo G6 do campeonato. Aliás, crava o seu pé no G6 e agora passa a sonhar de fato com a fase de grupos da Libertadores. Uma atuação curiosa, irregular, o time nem jogou tão bem, mas o Bahia errou tanto que o São Paulo, ao sair na frente no primeiro tempo com o gol do Luiz Gustavo, encaminhou a vitória, que no segundo tempo foi obtida no contra-ataque com muita participação do Wellington Rato, que entrou de novo muito bem no jogo. Fez um gol e deu o outro gol pro Lucas. E agora o São Paulo volta enfim para sua casa. Depois de 45 dias, 50 dias vai jogar no Morumbi contra o Atlético Paranaense no sábado. Faltando 6 rodadas, dá para pensar ainda em disputar com o Inter ou o Flamengo. Ou, na pior das hipóteses, torcer para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil e para o Botafogo ser campeão da Libertadores, para o São Paulo entrar direto na fase de grupos. O São Paulo... Entre dois times que, para mim, até ontem brigavam pelo G6. Acho que o G6 está muito consolidado. Vai ser difícil imaginar agora o Bahia conseguir se meter nesse bolo, até pelo que eu acabei de falar, pelo que o Bahia não vem fazendo e pelo que os times ali de cima vêm fazendo ou têm como capacidade. Só um ponto importante para reforçar isso. Ontem o Bahia finalizou 24 vezes. Né? Criou, mas faltou a eficiência que o São Paulo teve. Algo que eu acho que prova, em um momento que, para mim, existe muito exagero na avaliação do trabalho do Zubeldia, principalmente por parte da torcida do São Paulo, acho que até uma minoria. O São Paulo com o Zubeldia passou a ser um time mais confiável jogando fora de casa, o que ano passado não aconteceu no Brasileiro. Apesar do título da Copa do Brasil, que o São Paulo fez um grande jogo no Maracanã, por exemplo, na final com o Dorival, no Campeonato Brasileiro a campanha do São Paulo foi uma campanha de rebaixado. Ganhou só na última oportunidade que teve, foi só no último jogo fora de casa que o São Paulo conseguiu vencer, né? Então, de fato, mudou. Então, assim, pro elenco que ele tem, com problemas que ele teve na temporada, lesões, eu acho que ele chegou ali num teto de um time competitivo, de um time que tá brigando na parte de cima da tabela. Eu não esperava o São Paulo buscando um título brasileiro, mas foi um São Paulo forte que acabou caindo no detalhe nas Copas. Então, ontem foi um resultado de uma equipe que está concentrada, que quer terminar da melhor maneira possível. A gente já falou aqui de alguns destaques individuais. O Rafael também fazendo boas defesas. E acho que isso só reforça como o Zubeldia tem feito um trabalho interessante que merece uma continuidade para 2025. Isso é uma loucura, né, Glaucia? Assim, a discussão sobre a permanência ou não do Zubeldia é daquelas coisas que eu acho que só acontece por aqui, né? A gente tem números pessoal, até... Como é bom ainda falar da vitória do São Paulo, né? São Paulo que ainda sonha ali com até quem sabe um vice-brasileiro, mas não depende só dele, né? Ele tem que vencer seus jogos e os adversários também têm que perder pontos, né? O Flamengo ontem, por exemplo, ganhou do Cruzeiro de 1-0. Então, a diferença ainda continua entre São Paulo e Flamengo.
São Paulo e Inter, São Paulo e Fortaleza, também venceu. Palmeiras perdeu pro Corinthians, então você diminuiu a distância. O Botafogo, desculpa, não tem como. Esse ano não tem como. Cara, não é possível. Então é o seguinte, a não ser que tenha um drama pós-Libertadores, mas ainda derrota de Libertadores, mas não acho que o Botafogo vai ceder nem a Libertadores e nem o Campeonato Brasileiro esse ano. Né? Ainda falando de São Paulo, é isso, acho que é o prêmio de consolação do ano, né? Porque é o que foi dito em live do Arnaldo Tironi, a dor ainda do São Paulo é muito grande. Quando a gente perde o Sul-Americano, vê esse Palmeiras e vida que segue. O São Paulo não, no sentido, por quê? Porque a gente brigou até o fim, cara. Brigou até o fim com 2 dos melhores times do Brasil. O melhor time do Brasil, que tá arrebentando todo mundo, não venceu o São Paulo. Entendeu? Então, ficou esse gostinho do quase, né? E, bem, agora é focar no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá brigando lá embaixo. O Morumbi com certeza vai estar lotado. Agora é um jogo dificílimo. Dificílimo, como é cada jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense precisa pontuar para sair lá de baixo. E o São Paulo precisa pontuar para tentar continuar na parte de cima da tabela, né? A grande notícia, talvez, com a vitória do Flamengo, é que o Cruzeiro também continua bem atrás do São Paulo. Então, o Cruzeiro e Bahia, que seriam os 2 times aí que poderiam pegar a vaga do São Paulo, estão muito atrás. Então, acho que agora o São Paulo só tem que olhar para frente e buscar de 3 em 3 pontos, né? A questão agora é quem vai jogar na lateral esquerda no sábado. Jamal Lewis, Lisieiro, Patrick, Sabino, sei lá, entendeu? Porque o Jamal não tem dado muita confiança. É verdade que ele só jogou todos os jogos fora de casa. E o cara ainda tá meio fora de esquadra, chegou há pouco tempo. O Wellington tá com esse edema na coxa, parece que não vai se recuperar a tempo. Então aí você fica com essa questão, né? Outra, o Arboleda continua na reserva e entra com Alan Franco e Sabino novamente. Marcos Antônio e o Gustavo no meio. O Gustavo com certeza, né? Depois dos jogos que tem feito, tem sido bem regular. Apesar do jogo que precisou ser regular, ele teve uma falha no meio campo, o Botafogo fez o gol lá, que acabou gerando a sua vantagem lá nas quartas da Libertadores. O São Paulo ainda empatou, mas nos pênaltis perdeu. Então, assim, é coisa do futebol, cara. É difícil mesmo pro São Paulo, ainda mais do jeito que foi esse ano. O São Paulo brigou até o fim em todas as competições, exceto o Paulista e o Carpim. Mas em todas as competições. Foi campeão lá da Super Campeonato do Brasil lá, foi contra o Palmeiras. Mas muito tempo atrás, não tem tanto peso, também foi campeão de tudo, mas a gente queria mesmo a Libertadores e acabamos, na minha opinião, perdendo pro futuro campeão dela. Então é isso, gente. O São Paulo agora se preparando aí pro jogo contra o Atlético Paranaense. Depois vai ter mais uma parada até o jogo do Bragantino. Tá um saco isso também. E buscar de 3 em 3 pontinhos. E claro, torcendo contra os seus adversários. Que vamos ser sinceros, o Flamengo tá bem, mas o Inter tá voando, né? Fortaleza derrapando, o Palmeiras também. Então, assim, se São Paulo continuar nessa toada de pontuar, vencer em casa e pontuar fora, claro, de preferência vencendo fora também, mas pelo menos empatando, São Paulo tá aí. E se demore, a gente incomoda. Mas é um bom brasileiro do São Paulo. Teve seus percalços, como Vasco, em São Januário, Cuiabá nos 2 jogos e Fortaleza nos 2 jogos. Estou aí que o Fortaleza tá lá em cima, mas pelo menos no jogo do Morumbi, até no jogo do Castelão, que foi 1x0, foi um jogo horrível do São Paulo, que tomou gol com 2 minutos, se não me engano. Ponto aí que o São Paulo não podia perder. Não podia, que Ciúme em casa também. Fora de casa tem tendo empate, mas em casa não. Então é isso. Vamos ficar acompanhando aí novidades, notícias. Mas de momento o bastidor mesmo, o São Paulo dentro de campo, que é o que tem que ser, né? E se preparando agora, eu sento com o Subeldia aí para conversar sobre pré-temporada dos Estados Unidos. Então, que parece a fritura baixou de vez, até porque os resultados apareceram, né? Então, contra números, ainda mais no futebol, vitórias, não há argumentos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações por nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu!